vamos entrar agora num outro módulo do projeto Estatuto da Criança e do Adolescente junto à comunidade escolar. E a gente vai tratar especificamente nessa aula 8 da atuação do promotor de justiça na área da infância e da juventude. Como nós vamos ver, assim como a família, assim como a escola, assim como o Conselho Tutelar, o Ministério Público também tem atribuições específicas na área da infância e da juventude. Para a gente entender quais são essas atribuições, nós vamos primeiro situar o que é o Ministério Público dentro do nosso ordenamento legal. No artigo 2º, a Constituição Federal estabeleceu que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por que nós vamos começar com este artigo? Porque é muito comum as pessoas confundirem o Ministério Público como um dos poderes da União. E aqui nós vamos deixar bem claro que o Ministério Público ele tem uma função específica, trazida pela Constituição Federal, mas ele não faz parte dos poderes da União. O Poder Legislativo, na realidade, ele tem a função precípua de legislar. O Poder Executivo tem a função precípua de aplicar as leis. E o Poder Judiciário tem a função específica de aplicar aquela lei ao caso concreto, tá? Então, quando há contendo uma demanda entre duas pessoas, o Poder Judiciário, então, ele vai aplicar a lei àquele caso concreto. O Executivo executa as leis e o Legislativo as elabora. O artigo 127 da Constituição Federal trouxe a definição do Ministério Público e ainda elenca as suas atribuições. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O que quer dizer isso? Recentemente eu estive numa palestra de um promotor de justiça e ele define assim, a grosso modo, o que é o Ministério Público? O Ministério Público ele é o advogado da sociedade. Né? Nós temos os advogados dos particulares, são aquelas pessoas que podem pagar pelo serviço do particular para representá-lo numa demanda. Nós temos a figura do defensor público, que vai defender na justiça aquela pessoa que não pode pagar o advogado. E nós temos o Ministério Público, que vai, na realidade, defender toda a coletividade. E ele, além de defender a coletividade, além de defender a sociedade, ele também vai defender os direitos individuais, que são aqueles que recaem sobre apenas um sujeito, porém é um direito muito importante. Como esse direito é muito importante para a sociedade, então nasce para o Ministério Público a prerrogativa de defendê-lo. E o direito da criança e do adolescente é um desses direitos extremamente importantes e que precisam ser tutelados, então, pelo Ministério Público. Em Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, ele se organiza de uma maneira muito peculiar. E dentro de Montes Claros, o Ministério Público ele é representado pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude por dois órgãos. Pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude e pela Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Norte de Minas. A Promotoria de Justiça tem atribuições diferentes da Coordenadoria Regional. A primeira diferença e a que mais distancia o órgão Promotoria de Justiça do órgão Coordenadoria é que a Promotoria de Justiça ela é um órgão de execução. O que significa isso? Significa que o promotor de justiça que ocupa essa promotoria, na realidade, ele vai ter a atribuição de lidar com o caso concreto. Então, quando as demandas chegam ao Ministério Público, que depende de uma intervenção do promotor de justiça na área da infância e da adolescência, essa contenda, essa demanda, essa iniciativa do Ministério Público, ela vai ser processada através do promotor de justiça da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. A Coordenadoria Regional, ela, apesar de estar sediada em Montes Claros, ela tem uma abrangência regional. A Coordenadoria ela é responsável por
assessorar administrativamente, tecnicamente e juridicamente os promotores de justiça do norte de Minas todo que atuam na área da infância e da adolescência. Então, na realidade, a coordenadoria ela não lida com o caso de Joãozinho, de Maria, de João. Ela atua, na realidade, como um suporte para os promotores de justiça que atuam nesta área. Ao todo, hoje, a coordenadoria ela abrange 84 municípios no norte de Minas e totalizando 21 comarcas, tá certo? Qual é a função do Ministério Público na área da infância e da juventude? A função, entre as funções do Ministério Público, aquela que resume toda a sua atuação está prevista no artigo 201 do Estatuto da Criança e do Adolescente, salvo engano é o inciso 8º, que não está colocado ali, mas é lá que está previsto. Qual é essa função? Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e as medidas extrajudiciais cabíveis. O que nós vamos fazer agora é entender quais são os direitos e as garantias que são assegurados a essas crianças e quais são os instrumentos, o que a sociedade pode esperar do Ministério Público quando ele estiver agindo na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Quais foram os instrumentos legais que estão disponibilizados para o promotor de justiça a fim de que ele consiga garantir esses direitos? Quais são os direitos assegurados à criança e ao adolescente com absoluta prioridade? O direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, direito à convivência familiar e comunitária, direito à liberdade, o direito de ir e vir, direito de ser colocado a salvo de toda forma de negligência, exploração, violência, crueldade e opressão. E ainda o direito à educação, que abrange o direito a uma educação de qualidade, direito a condições de acesso, que significa vagas suficientes na rede pública de ensino, matrícula obrigatória, escola próxima e transporte escolar. E além disso, o direito à educação abrange ainda o direito de permanência, ou seja, a escola, o Ministério Público, o Estado, a sociedade, todos vão zelar pela frequência para que seja evitada a infrequência e a evasão escolar. Como nós podemos ver aqui, os direitos assegurados à criança e ao adolescente, eles não são assegurados apenas à criança ou ao adolescente, eles são assegurados de maneira geral a toda a comunidade. E como sujeito de direitos que são reconhecidos pelo ordenamento jurídico, eles não poderiam então estar de fora da observância desses direitos que lhes são garantidos, certo? Bom, quais são então os procedimentos que são colocados à disposição do Ministério Público para que ele promova e defenda o direito das crianças e dos adolescentes? Nós vamos falar primeiro dos procedimentos não jurisdicionais. O que são procedimentos não jurisdicionais? São aqueles que não se processam dentro da vara da infância e da adolescência. Tá certo? São procedimentos extrajudiciais. Quais são as vantagens, Érica, do promotor de justiça atuar através de um procedimento não jurisdicional? Os procedimentos não jurisdicionais eles produzem, via de regra, soluções preventivas, rápidas e consensuais. Ao invés do problema ficar, às vezes, se arrastando por muito tempo na justiça, o promotor de justiça, lançando mão, por exemplo, de uma recomendação, de um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, ou de um procedimento administrativo, de um inquérito civil, às vezes, com esses procedimentos aqui, sem precisar demandar ao Poder Judiciário, ele já consegue resolver aquela violação de direito que está acontecendo para que o direito das crianças e dos adolescentes sejam resguardados. O que é uma recomendação? Não sei se vocês já tiveram acesso, é um documento emitido pelo promotor de justiça em que ele vai listando as considerações que são feitas com base no entendimento doutrinário, com base no que a legislação prescreve, e aí sim, depois dessas considerações, ele recomenda as ações que devem ser tomadas pela autoridade que está violando o direito
para que as suas ações elas se adequem àquilo que a lei está prescrevendo. Tá certo? Então é uma recomendação mesmo. O Ministério Público, com base nos argumentos acima descritos, recomenda que sejam ampliados o número de vagas na educação infantil, que seja oferecido transporte escolar para as crianças e adolescentes e assim sucessivamente. Tudo bem? O termo de ajustamento de conduta também é um procedimento não jurisdicional muito utilizado pelo Ministério Público e com resultado bastante satisfatório. No termo de ajustamento de conduta, o promotor de justiça ele senta com a autoridade que está violando o direito da criança ou do adolescente, né? E aí ele então acorda com aquela autoridade, a autoridade reconhece que ela não está cumprindo os mandamentos legais que dispõem sobre o tema e ela então assume ali um compromisso, ela assume o compromisso legalmente de se adequar ao que a legislação determina. Então, se ele reconhece que ele não está oferecendo o transporte escolar adequadamente e que a partir daquela data ele começará a oferecer este serviço. Qual é a vantagem do termo de ajustamento de conduta? Ele é um instrumento muito célere. Às vezes a violação está acontecendo, o promotor de justiça tem ciência dessa violação, chama aquela autoridade, às vezes em termos de uma semana aquele serviço volta a ser oferecido conforme a lei demanda. Então a agilidade que o termo de ajustamento de conduta confere, né, para a solução do conflito, ela é bem interessante e por isso muito utilizada, tá? Além disso, o promotor de justiça também pode abrir um procedimento administrativo e um inquérito civil. Esses são procedimentos internos dentro do Ministério Público que vão, na realidade, eles são procedimentos em que vão ser juntados documentações, comprovações de que está ocorrendo a violação de direitos e, às vezes, no próprio trâmite interno, quando o Ministério Público solicita uma informação, quando ele requisita um documento, às vezes só pelo fato dele requisitar, dele pedir informações, já faz com que aquela autoridade violadora ou uma entidade que esteja violando o direito já se adeque ao que os preceitos legais determinam, tá? Então, não são jurisdicionais, no entanto, têm efeitos muito positivos na defesa do direito das crianças e dos adolescentes. Bom, mas às vezes os procedimentos não jurisdicionais eles não são suficientes, né? Às vezes a argumentação ela não é suficiente para fazer com que o violador cesse aquela violação. Então, neste caso, é necessário que o Ministério Público lance mão de procedimentos jurisdicionais, ou seja, o Ministério Público ele vai pleitear junto ao juiz de direito que a sua demanda seja acolhida. Certo? Quais são esses procedimentos? Os procedimentos para apuração das infrações administrativas, que são previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação penal para apuração de crime cometido contra criança e adolescente, nós vamos ver, a ação para suspensão ou destituição do poder familiar, procedimento para apuração de prática de ato infracional, que foi o que nós vimos no módulo anterior. Bom, as infrações administrativas contra as normas protetivas. Como eu sei se eu pratiquei ou não uma infração administrativa contra uma criança ou adolescente? Todas as vezes que a minha ação ela se encaixar perfeitamente nas ações descritas na norma descrita nos artigos 245 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A título de exemplo aqui, nós vamos falar sobre duas. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Então, se na condição de professor eu tenho um aluno na sala de aula que está todo machucado, chegou cheio de hematomas, há aí indícios, suspeitas de que aquele aluno tenha sido maltratado. Então, por força de lei, eu sou obrigada a comunicar à autoridade competente, no caso o Conselho Tutelar, né, de que há possibilidade de que aquela criança ou aquele adolescente esteja sofrendo maus tratos. Érica, e se a gente
e se o professor não fizer essa comunicação à autoridade competente. Neste caso, então, ele pode ser processado pelo Ministério Público, podendo, inclusive, ser penalizado se o juiz entender que ele teve culpa. Ele pode ser aplicada a ele uma multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando-se o dobro se ele reincidir em novamente não fazer aquela comunicação. E aí, gente, eu acho importante salientar o seguinte, mais do que ser uma infração administrativa, né, mais de ter essa obrigação por ela se constituir uma infração administrativa, é importante que os profissionais da educação que passam 4 horas e meia com esses alunos, é de ter aquela responsabilidade como cidadão, como membro da sociedade, que é de zelar pelo direito de uma pessoa que está em condição peculiar de desenvolvimento, né? A criança, o adolescente, muitas vezes, ela não tem como se proteger de violações muito graves que estejam acontecendo, né? Os maus tratos, eles ainda deixam marcas visíveis, mas e o abuso e a exploração sexual? Né? A dependência química que muitas vezes não deixa marcas tão visíveis assim. Então é importante que a escola, os profissionais da educação que estão em contato direto com esse público, que eles estejam muito atentos para conseguir identificar essas violações, para que aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente sejam encaminhados para os serviços de atendimento pelo Conselho Tutelar, né, para que eles possam ser tratados, para que possam se enfrentar aquela situação e cessar aquela violação de direito. Tudo bem? Outra infração administrativa está prevista no artigo 249, também a título de exemplo, apesar dela ser muito importante. Ranieri vai detalhar mais, Ranieri já detalhou com vocês, mas é aquela que diz: descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao pátrio poder ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim a determinação da autoridade judiciária, que é o juiz, ou então do Conselho Tutelar. Como Ranieri falou, o Conselho Tutelar, ele pode requisitar, por exemplo, uma vaga na escola, e o descumprimento dessa requisição faz com que aquela pessoa que não obedeceu a essa requisição do Conselho Tutelar, que ele esteja, então, cometendo uma infração administrativa. Se o Conselho Tutelar, então, representar ao Ministério Público dizendo aquela escola não ofereceu a vaga ao aluno conforme requisitado pelo Conselho, esse dirigente dessa escola, ele pode, então, ser apenado com uma multa de 3 a 20 salários mínimos, novamente aplicando-se o dobro se reincidente, tá? Então, é preciso ficar atento que a essas infrações administrativas, elas não se encerram nesses 2 exemplos aqui, estão todas escritas no artigo 245 ou 258, certo? Bom, além das infrações administrativas, o Ministério Público também ele vai apurar os crimes praticados contra as crianças e os adolescentes. A Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1º, ela determinou, atribuiu ao Ministério Público a titularidade para propor ações penais públicas, né? Então, por força deste artigo, o Ministério Público, todas as vezes que ele está diante de um crime de ação penal pública, ele tem que, então, mobilizar o Poder Judiciário para que aquele violador do direito, aquela pessoa que supostamente esteja praticando o crime, seja processado e, se for o caso, seja aplicada a ela uma penalidade conforme as previstas no Código Penal e nas outras legislações que disciplinam o tema. Onde estão previstos, então, os crimes praticados contra crianças e adolescentes? Os crimes estão previstos no artigo 228 a 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estão previstos também no artigo 121 a 359, a linha H, do Código Penal, e em toda a legislação extravagante que falar sobre o tema. Legislação extravagante é aquela que vai além do Código Penal, ela disciplina matérias específicas, tá? São legislações específicas. Bom, quais são os crimes praticados contra crianças e adolescentes que mais ocorrem? São aqueles que a gente mais vê aí na prática cotidiana. O crime de abuso sexual, o crime de exploração sexual, o crime de maus tratos, abandono intelectual, venda de produtos que causem dependência física ou psíquica, submissão da criança e do adolescente a vexame ou
constrangimento. São os que a gente mais vê ocorrer. Eles não se encerram aqui. É claro que a legislação aqui é bem mais ampla. Aqui a gente colocou a título de exemplo apenas aqueles que mais ocorrem. Tá certo? Bom, quando o Ministério Público está diante de uma suspeita de crime, né, ou da constatação de que de fato ele existiu, qual é o caminho que deve ser percorrido, tá, para se apurar este crime que foi cometido? Então vamos imaginar que a escola está suspeitando que um crime está sendo cometido contra um aluno seu, que seja criança ou adolescente. Vamos colocar, inclusive, que por exemplo, que esse crime seja de abuso sexual, de maus tratos ou de abandono intelectual. Foi praticado contra uma criança ou um adolescente. O que a escola deve fazer neste momento? A escola, então, diante dessa suspeita de crime, ela vai acionar quem? O Conselho Tutelar. Por que vai acionar o Conselho Tutelar? Porque é o Conselho Tutelar que tem a atribuição de proteger o direito das crianças e dos adolescentes. Então, diante dessa possibilidade, diante desse fato, o Conselho Tutelar é acionado e aí ele vai aplicar as medidas de proteção que estão previstas no artigo 101, incisos 1 ao 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que o Conselho Tutelar tem que ser acionado? Porque além de se apurar a autoria daquele crime, é preciso que essa criança e esse adolescente sejam atendidos para que não hajam consequências maiores daquela violação de direito. Então, se ele está sofrendo maus tratos, o Conselho Tutelar tem mecanismos que pode utilizar para afastar aquela criança daquela situação de maus tratos. Se essa criança, por exemplo, está sofrendo um abuso sexual, ela pode ser encaminhada para um tratamento psicológico, para tratar as consequências advindas deste abuso constante. Então é essencial que a escola acione o Conselho Tutelar para que as medidas de proteção sejam aplicadas. Além de aplicar as medidas de proteção, como o Ranieri já afirmou, o Conselho Tutelar tem o dever de representar ao Ministério Público todas as vezes que houver suspeita ou constatação de crime praticado contra criança e adolescente. Então, ele vai encaminhar ao Ministério Público a notícia do fato. Então, ele diz: senhor representante do Ministério Público, há indícios de que fulano de tal está sofrendo determinado tipo de violação. E aí, o Ministério Público vai fazer o quê? Ele vai, se houver elementos suficientes informados pelo Conselho Tutelar, ele já pode, de cara, se ele estiver convencido, ele pode oferecer a denúncia. Ou seja, ele encaminha para o Poder Judiciário o pedido de condenação daquele violador. Se não houver ainda informações suficientes a respeito da autoria, né, elementos que convençam de fato o promotor de justiça de que está ocorrendo um crime ali, então ele pode pedir ao delegado de polícia que abra um inquérito policial, reúna mais informações para que ele se baseie nessas informações do inquérito e aí sim, se essas informações o convencerem de que aquela pessoa, ela de fato está cometendo um crime, então ele vai oferecer a denúncia. O que é oferecer a denúncia? É encaminhar ao Poder Judiciário o pedido de condenação daquele suposto violador. Tudo bem? Bom, depois que a denúncia chega ao juiz da vara criminal, o juiz da vara criminal, então, ele recebe a denúncia, ele pode, recebida a denúncia, entender que aquela pessoa ela é culpada ou é culpada, se ele receber a denúncia, ele vai então começar o procedimento judicial para poder apurar o crime, para poder verificar se de fato, a partir das provas, das alegações do Ministério Público e do advogado, ele vai se convencer se há ou não necessidade de se abrir o procedimento judicial para apurar aquele crime, ou então o juiz da vara criminal, diante da denúncia, ele pode então entender que não há elementos suficientes para dar o andamento processual, e neste caso ele vai fazer o quê? Então ele vai arquivar o processo. Tudo bem? Este aí é um fluxo bem elementar, é claro, do que acontece, do que poderia acontecer com uma pessoa que seja suspeita de praticar um crime contra a criança e o adolescente, tá certo?
Bom, o Ministério Público também tem a atribuição de atuar nos processos em que houver suspensão ou destituição do poder familiar. O que é o poder familiar? O poder familiar é o direito de criar o filho, né? Todos os pais têm o direito de criar o filho, mas também é o dever de sustentá-lo, de guardá-lo e de educá-lo. De forma que todas as vezes que os pais, eles falham desse dever de sustentar, guardar e educar o filho, ele pode então ter o seu poder familiar suspenso ou então destituído. E aqui a gente precisa salientar que o direito dos pais em ter os filhos em sua guarda e companhia, ele não é absoluto. Não é porque eu tive um filho que eu posso fazer com ele o que eu quiser. Ele, ao contrário, resulta do correto exercício do poder familiar. Então só vai ter direito de ficar com seu filho aquele pai que o sustenta, o guarda e o educa. Tudo bem? Vamos lá. Quais são as hipóteses que a legislação nos dá para que os pais possam ter o seu direito, o seu poder familiar suspenso ou destituído? As hipóteses estão previstas no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente. São elas: castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, e descumprir injustificadamente os deveres de sustento, guarda e educação. Apenas lembrando, e está grifado aqui, o injustificadamente, porque a pobreza, a falta de recursos por si só, ela não enseja a separação do filho da sua família. Tá? Injustificadamente quer dizer aquele que tem condições de educar, aquele que tem condições de sustentar e aquele que tem condições de guardar e não faz por mera liberalidade, tá certo? Então, quem não tem condições de sustentar, de guardar e de educar o seu filho, na realidade ele precisa ser assistido pelo Estado para que ele tenha essa condição. Vamos imaginar que o pai está sem emprego. Certo? Os pais estão sem emprego, não tem como comprar alimentos, não tem como pagar água, pagar luz, não tem condições de sustentar a si e a sua prole. Pode ser exigido, então, deste pai que ele faça este sustento, se ele não está naquele momento tendo condições de sustentar o seu filho, por isso vai ensejar a separação do filho deste pai? Não. Na realidade, o que precisa é haver uma intervenção do Estado para que essa família se fortaleça, para que essa família tenha novamente a possibilidade de sustentar, guardar e educar os seus filhos, tá? Aqui, então, é importante deixar claro que é o descumprimento injustificado nessas situações, tá certo? Bom, e quando o direito da criança ou do adolescente foi ameaçado ou violado? O que é preciso ser feito depois que entra no conselho tutelar? Então, a escola teve essa ciência de que o direito da criança e do adolescente foi ameaçado ou violado. O conselho tutelar, então, ele vai ser acionado e, como eu já disse, Ranieri também já falou, vão ser aplicadas as medidas de proteção previstas no artigo 101, inciso 1 ao 7º do Estatuto. Mas aí nós vamos voltar naquela questão que eu abordei lá no outro módulo que foi trabalhado. E se o município dispõe do serviço que a criança e o adolescente necessitam? Então, como eu disse anteriormente, o Conselho Tutelar ele vai fazer o encaminhamento ao serviço. Então, a pergunta que se faz é, o município dispõe do serviço para atender a criança e o adolescente? Se dispõe, ótimo, a criança ou adolescente é encaminhada ao serviço. Então, vamos imaginar que o Conselho Tutelar esteja diante de uma hipótese de tratamento para dependência química. Por exemplo, a pergunta que se faz é, o adolescente chegou até o Conselho Tutelar, foi constatada a dependência dele, ele precisa de ser tratado, e aí o Conselho Tutelar vai encaminhar para os serviços do município, um serviço que trate os dependentes químicos. O município possui esse serviço? Possui. Então, ótimo, o adolescente vai ser encaminhado e vai ser atendido. Mas na maioria das vezes, infelizmente,
o Conselho Tutelar não tem para onde encaminhar, porque o município não dispõe do serviço para ser encaminhado àquela criança ou adolescente. E aí o Conselho Tutelar vai simplesmente cruzar os braços, simplesmente não posso fazer nada porque o município não tem esse serviço? Não. O que o Conselho Tutelar vai fazer? Ele vai encaminhar essa informação, representar, então, ao CMDCA e demais conselhos gestores, comunicando que este serviço não existe no município e que há crianças e adolescentes com direitos violados e que estão necessitando daquele serviço no município. Por que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e demais conselhos gestores? Porque pelo mandamento constitucional, as políticas públicas hoje, elas são pensadas, deliberadas nos conselhos. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, quando ele entender que no município precisa ser executado algum tipo de política na área da infância e da adolescência, ele vai deliberar, ele vai determinar que aquela política seja implantada e a sua deliberação, ela vincula o Poder Executivo a, de fato, implantar e executar aquele serviço. Por isso, o Conselho Tutelar, ele precisa obrigatoriamente comunicar ao Conselho Tutelar e aos conselhos gestores. Se for, por exemplo, um problema na área da educação, ele comunica ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Conselho de Educação. Se for um serviço oferecido pela assistência social, ele vai comunicar ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ele vai comunicar também ao Conselho da Assistência Social. Se for na área da saúde, comunica ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e comunica também ao Conselho da Saúde. Tá? E aqui vale salientar que, via de regra, a educação, ela tem uma cadeira no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que é o órgão que vai pensar a política para a criança e para o adolescente no município. Então a pergunta que se faz é, em que medida que as escolas têm ciência da existência deste conselho e em que medida que as escolas estão participando das reuniões do conselho para contribuir, né, com as deliberações do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente para melhorar a política da infância no município. Tudo bem? Bom, basta comunicar ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e demais conselhos gestores? Não. O Conselho Tutelar também precisa representar ao Ministério Público que aquele município não está oferecendo um serviço para cessar uma violação de direitos da criança e do adolescente. E aí o Ministério Público, então, diante dessa afirmação do Conselho Tutelar, ele pode então demandar judicialmente contra o Estado, o município que não esteja oferecendo o serviço, e ele pode também fazer valer uma ação extrajudicial, que foram aquelas que eu falei há pouco. Às vezes, a violação de direitos está acontecendo por falta de transporte escolar. A criança ou o adolescente, ele não está indo à escola porque o ônibus do transporte escolar não está passando nas proximidades de sua residência para levá-lo até a escola. Então, o Ministério Público, ele pode ou demandar judicialmente para obrigar o município a implantar o serviço, ou então ele pode tentar, através de uma recomendação, através de um termo de ajustamento de conduta, que o município passe a oferecer aquele transporte escolar para o adolescente que não está tendo acesso à escola por falta do serviço. Tudo bem? Então vamos lá. Outras atribuições do Ministério Público visando ao respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes. As atribuições do Ministério Público, elas não se limitam apenas às que foram citadas até agora, não. Elas se estendem também, e entre elas, algumas muito importantes, são aquelas que dizem respeito à fiscalização do processo de escolha do Conselho Tutelar. O órgão ministerial, ele tem essa atribuição, fiscaliza todo o procedimento, desde a abertura do edital até a posse dos conselheiros. Ele fiscaliza e acompanha os programas de governo na área da infância e da adolescência. Então, o Ministério Público fiscaliza PET, fiscaliza ProJovem, todos os programas que atendam crianças e adolescentes são fiscalizados pelo Ministério Público. O Ministério Público ainda atua nos processos de adoção e ele também articula com órgãos governamentais e não governamentais
para efeito de acelerar a implantação, manutenção e melhoria dos programas específicos de atendimento à criança e do adolescente. Então, é uma ação hoje que está bem intensa no Ministério Público, né? O Ministério Público hoje ele não se limita à atuação jurisdicional, com um papel extremamente importante nessa articulação, tanto com o governo quanto com a sociedade civil, para melhorar, para acelerar, para implantar serviços que atendam os direitos da criança e do adolescente. Tudo bem? Bom, para finalizar, seja pelas vias judiciais ou extrajudiciais, quando uma demanda ela chegar ao Ministério Público, é preciso que todos tenham claro que o promotor de justiça, ele dirige sua conduta de acordo com os interesses da criança e do adolescente, defendendo sempre a melhor opção para eles. Isso aqui é a lei que determina que deve ser dessa forma. Então, o que a gente pode esperar do Ministério Público é que ele vai sempre atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mesmo que muitas vezes essa defesa implique na apuração de um ato infracional e na aplicação de uma medida socioeducativa. Porque o adolescente, ele também tem o direito de ser educado, né? A gente costuma falar assim que o estatuto ele é tão protetivo que ele protege inclusive o direito de ser responsabilizado para que eu reflita sobre o ato e não cometa mais aquela infração, tá certo? Aqui apenas algumas referências que foram utilizadas para a construção deste módulo, pode ser consultada para aprofundar sobre o tema, e mais uma vez eu agradeço a atenção, deixando aí o e-mail para algum contato, para esclarecimento de qualquer dúvida que porventura ocorra. Tudo bem? Muito obrigada então pela atenção.